Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavados. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito. Hipócrita, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens e dizeis: pois sabeis muito bem como anular os mandamentos de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é carvão, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais as palavras de Deus com tradição que vos transmitis e fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus veio para dar pleno cumprimento aos mandamentos e lei de Deus. Ele não tirou nada, ele ensina a cada pessoa a viver bem sob o olhar de Deus. Nós não estamos dispensados de nenhum mandamento, viu? Os mandamentos estão aí para ser cumprido. Todos os mandamentos de Deus. Não é para a gente anular nenhum. Não é para a gente pular os mandamentos. Jesus está dizendo: não, Senhor, você tem que cumprir, sim. É obrigação minha como cristão cumprir os mandamentos da lei de Deus. Está os 10 lá para mim, ó. Saber de cor, salteado e ter dentro da minha alma, dentro do meu coração. Então a gente não pode esquecer os 10 mandamentos que nós temos que cumprir. Eles, cada um. Para a gente não anular. Ah, mas isso aqui, eu vou lá e depois confesso. Não, Senhor, não é assim que funciona, não. Você pode que na hora que você sair, você morrer. Você não vai confessar nada. Às vezes tem pessoas que chegam ali, ficam até brigando no confessionário ali para entrar. Tem dia que nós não damos conta, às vezes é 4, 5 padres para atender todo mundo. Vem 60 mil, 50 mil pessoas aqui, nós não vamos atender todo mundo. Não damos conta. Nós não temos padres suficientes para atender 50 mil pessoas ou 60 mil pessoas. Nós temos padre para atender um número de pessoas. Cada padre, no máximo, consegue, aí, às vezes, num dia atender 30 de manhã, mais 30 à tarde. São 60, às vezes atende 80 cada um. Depende. Então não é fácil, porque assim, chega uma hora que você não está suportando mais, porque não é fácil atender confissão. Cansativo, porque você só vai escutando coisas que é o pecado da pessoa. Você não escuta nenhuma coisa boa, né? Vai e a gente fica, enfarado de ver tanto pecado, né? E tem pessoas que ficam lá na porta e ainda brigam.
Ai, porque eu saí da minha casa para confessar. Então, quando eu falei para a senhora um dia lá, estava lá brigando, eu disse para ela, quando a senhora for pecar, só pensa se vai ter padre para te atender. Se não, manda seus filhos ser padre para atender a senhora. Só mandou seus filhos ser padre? Não. Não. Não mandou o filho dela ser padre. Ninguém quer que o filho seja padre. A maioria não quer que o filho seja padre, quer que seja médico, que seja doutor, que seja engenheiro, que casa, que tenha família, que tenha tudo. Quando eu falei que ia ser padre, até minha mãe falou, você está ficando doido, não é assim? Porque acha que está fora da casinha ser padre. Então, a gente escuta muito disso. Então, às vezes, a gente tem que saber que não vai ter padre para atender a confissão. Por isso Jesus está dizendo, os mandamentos é para me preservar dos pecados. Para ser sinal de que eu fiz uma aliança de amor com Deus pelo meu batismo. E essa aliança de amor precisa fazer com que o meu crer em Deus bloqueia o mal. Que o meu crer em Deus, Ele vai me dar a graça de afastar daquilo que é mal, daquilo que vem para me seduzir, daquilo que vem para me roubar a vida em Deus, para me tirar da riqueza de Deus, das alegrias do céu. Então, o crer em Deus vai me dar a graça de como aqueles homens que preferiram ser transpassados por uma espada, muitos deles morreram transpassados por espada, porque ainda não usava a pólvora como usa agora. Muitos deles morreram decapitados pela espada. Alguns morreram enforcados, cada um morreu de um jeito. Muitos morreram crucificados na praia, foram colocados lá como testemunha, crucificados. Então, muitos deles morreram assim, porque o crer deles em Deus levou a eles a evitar a morte por causa do pecado e de dar a vida em Deus. Então, quando eu vou vivendo em Deus, que eu vou tomando esta graça em Cristo, eu vou também confiar nas promessas de Deus. Que o Senhor vai me dar a graça de vencer. De ter a força necessária para enfrentar as dificuldades, as provocações, aquilo que vem às vezes para me seduzir, para me tirar, para me corromper a minha alma, as impurezas dos olhos, dos ouvidos, da boca. Eu vou santificando a minha boca, eu vou santificando os meus ouvidos, vou santificando os meus olhos, porque eu vou confiando nesta graça. A terceiro ponto, eu vou me depender de Deus. Porque aqueles homens não dependessem de Deus, eles não tinham morrido, não tinham sofrido martírio. Então, eles colocaram como dependência de Deus a vida deles. Então, eles vão sofrer o martírio por isso. Porque eles sabem que a salvação depende de Deus. Somos obedientes a Deus e a uma força que o Pai nos dá para enfrentar. Então, eles dependem de Deus. Então, hoje, Jesus está mostrando desses homens que, muitas vezes, eles purificam só os lábios, purificam só as mãos. Lava os pés, toma banho, troca de roupa, mas o coração continua longe de Deus. Os pensamentos longe de Deus. Tem gente que acha que é as mãos que estão sujas, não é a mão que está suja. Jesus, quando foi batizar os apóstolos, ele no dia da quinta-feira, ele resolveu lavar os pés deles. Nem lavou as mãos, lavou os pés. E aí Pedro vai dizer para Jesus, Senhor, lava-me por inteiro. Ele falou, não é isso. Não é essa água para lavar por inteiro. A água da redenção de Deus é uma gota só, te santifica todo o seu corpo. Não precisa banhar-se. É uma gota só, uma gota do sangue de Jesus santifica o mundo. É uma gota da água de Deus que vai santificar a minha vida, uma gotinha daquelas que quando o padre passa asperge, santifica todo o meu ser, porque não é uma questão de quantidade de água. Tem gente que às vezes a gente passa, aspergindo água, joga mais, porque ela acha que tem que lavar por fora. Não é por fora, é por dentro, vai santificar
por dentro, a nossa alma, os nossos desejos, nosso sentimento, o sentimento está aqui dentro do nosso intelectual. Se nós temos a sabedoria de Deus, vai santificar esta sabedoria nossa, humana. Então, é esta graça que Jesus está falando. Então, não é a quantidade de água. Tem gente que acha que tem que banhar, vai lá os padres põem às vezes para aquela local para as pessoas fazer o sinal da cruz com a água, né? Coloca na entrada da igreja, a pessoa bate a mão, passa no cabelo, passa no pé, passa na perna. Porque ela não crê que uma gota de água, ela não tem essa fé. Então, por isso, é uma fé dúbia. Uma fé que vai com as ondas do mar, para lá e para cá, vai em qualquer lugar, tudo para ela serve. Eu creio em Deus, o diabo também crê que Deus é Deus, mas ele não obedece. Eu falo que creio em Deus, mas não obedeço a Deus. Que crê é este se eu não obedeço? Não estou crendo, não. Se eu falo que creio em Deus, mas não confio nas promessas de Deus, não está crendo nada. Se eu falo que creio em Deus, mas não dependo de Deus, vivo a minha vida do jeito que eu quero, eu não creio em Deus. Por isso, a minha leitura de hoje, Salomão quando entra, Deus quando ele faz o templo, e ele entra com a arca do templo, no templo de Deus ontem, a leitura de ontem, e Deus envolveu todo o templo com a nuvem que parou a celebração. Porque quando Deus entra, tudo se volta para Ele. Toda a celebração se para diante da graça de Deus, do poder de Deus, da manifestação de Deus. E parou tudo, porque Deus se manifestou. Ele é a honra e toda a glória, por isso está o salmo de hoje dizendo dessa beleza para nós, falando desta graça para nós hoje, né? Por isso Salomão vai levantar os braços e vai fazer a oração, Senhor, que a prece do vosso servo que está aqui, porque aí eu vou expressar da minha alma, é uma oração que brota da minha alma diante de Deus, que clama a Deus porque ele confia que Deus vai ouvi-lo, ele crê que Deus está atendendo o seu pedido, e ele se coloca na dependência de Deus, então ele levantou as mãos para o céu e foi rezando, pedindo por todo, para ele, pedindo para a sua casa, pedindo para a sua família, pedindo para o seu povo, e pedindo para que todos aqueles que fossem ao templo recebessem a mesma graça que ele. Não quero receber sozinho, não. Quero que todo mundo que vem aqui receba os milagres, os prodígios de Deus. Por isso Deus constitui o santuário, para que todos venham e recebam dele os milagres, os prodígios, que Deus escuta a nossa oração. Quando nós viemos aqui, não é para ficar aqui dentro só o corpo, porque também às vezes a gente vem para a igreja só o corpo, né? A alma só não sai do corpo, porque se sair morre. Está aqui presente só o corpo, né? Os pensamentos, os sentimentos, os desejos, às vezes está lá fora. Essa missa demora, esse padre fala demais, é assim, né? A gente tem pressa de tudo que vai para a igreja. Na igreja a gente tem pressa que as coisas acabam rápido. Mas na hora que a gente senta diante da televisão, a gente fica lá 2 horas, vai assistir uma série, né, daquelas lá que tem 10 capítulos, cada capítulo tem mais 10 capítulos, o outro capítulo tem mais 10, então nunca acaba aquela série. A pessoa fica lá horas e horas numa série, não acaba, né? Eu assisti uma série só, depois eu vi que o negócio era viciante. Nunca mais eu assisti. Assisti uma e nunca mais assisti. Porque eu vi que eu estava perdendo tempo. E aquilo não me trouxe alegria nenhuma. Não trouxe nada para mim de benefício de Deus. Então, eu cortei da minha vida. Então, por isso, nós temos que fazer como Salomão. Qual que é a minha série? Chama-se Deus. Qual que é a minha série? Jesus Cristo. Leia. Sabe qual é a série mais linda que você vai ter? Tem uma maravilhosa. Você pega a Bíblia, abre e lê, capítulo por capítulo, o Evangelho, né? Começa lá no São Mateus, vai lendo capítulo por capítulo. Ó. Todo dia uma série de Jesus. Faça a sua série de Jesus, todo dia um capítulo. Aí você escreve, grava tudo que Jesus falou, e aí você vai ter uma série perfeita para a sua vida, e que vai te levar para onde? Para o céu. Olha que série boa, né? Em vez de você ficar naquela lá da televisão, faz a série de Deus para você,
capítulo por capítulo de cada evangelho. Você vai ficar rico de graça, sem gastar dinheiro. Fechamos nossos olhos pedindo essa graça para nós no dia de hoje. Os mártires dão a vida, morrem, porque eles creem, porque eles confiam, porque eles dependem de Deus. E essa graça que Deus quer colocar no nosso coração, a nossa confiança nele, nosso crer nele e a nossa dependência dele, para que assim nós possamos cada dia mais crescer no seu amor.